Nesse segundo exercício, que a assinante Tainá Vieira, lá de Concórdia, Santa Catarina, pediu para eu dar uma mãozinha para ela, é uma questão que trata sobre lei de Coulomb e lei da gravitação universal. E ela começa assim: duas partículas eletrizadas idênticas são mantidas fixas, isoladas e distanciadas 1 centímetro entre si. Suas massas e cargas elétricas são, respectivamente, 3 gramas e raiz de 0,67 vezes 10 a menos 6 coulombs. A razão entre os módulos da força eletrostática e gravitacional existentes entre ambas as partículas é... Antes da gente sair se atracando para resolver esse problema, eu vou fazer uma espécie de extração de dados. Eu vou identificar quais são os números que o problema me forneceu e vou ver a que grandezas físicas estes números referem-se. Portanto, a distância entre essas duas partículas eletrizadas que estão fixas é de 1 centímetro. Eu vou converter essa distância para metro e essa conversão se faz dividindo-se por 100, já que 1 centímetro é 100, 1 metro equivale a 100 centímetros. E aí o povo me pergunta às vezes: professor, como é que eu vou saber se eu tenho que deixar na unidade oficial ou não? Na dúvida, deixe tudo na unidade oficial, porque é impossível você errar um problema deixando todas as grandezas expressas nas unidades oficiais. Se eu dividir 1 pelo 100, vai dar 0,01 metro. Eu vislumbro aqui no futuro uma operação com notação científica, então eu já vou escrever este número na forma de notação científica, 1 vezes 10 a menos 2. O problema me afirma também que a massa destas partículas é de 3 gramas. 3 gramas, ou grama, não é a unidade oficial para massa, e sim o quilograma. Para fazer essa conversão eu vou dividir por 1000, já que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Essa divisão resulta em 0,003, e aí eu vou escrever esse número também na forma de notação científica, 3 vezes 10 a menos 3. E por último, eu tenho o valor da carga elétrica dessas partículas, que já está expresso na unidade oficial, tendo em vista que o Coulomb, aqui representado pela letra C, representa a unidade oficial. Agora eu vou realmente me concentrar os meus esforços para determinar qual é a razão entre os módulos da força eletrostática e gravitacional. É isso que o problema pede. Então, determinar a razão entre os módulos da força eletrostática e gravitacional, razão sempre significa a divisão de uma coisa pela outra. Portanto, o que o problema quer que você faça é divida a força eletrostática pela força gravitacional. Se você fizer essa divisão, a gente vai chegar num número e a gente precisa descobrir que número é esse. Portanto, se eu vou estabelecer a razão, a divisão entre duas forças, a elétrica e a gravitacional, a eletrostática e a gravitacional, eu preciso lembrar das fórmulas que são usadas para se expressar cada uma dessas forças. A força eletrostática é dada pela lei de Coulomb e ela é escrita dessa forma: K vezes módulo da primeira carga vezes módulo da segunda carga, isso tudo dividido pela distância que a separa ao quadrado. E aí esta é a fórmula para a força elétrica, e agora eu vou dividir pela fórmula da força gravitacional existente entre esses dois corpos. E essa fórmula é G vezes a massa do primeiro corpo, a massa do segundo corpo, isso tudo dividido pela distância elevada ao quadrado. Agora, como nós temos aqui uma divisão entre duas frações, a matemática nos diz que o modus operandi a partir desse momento é você escrever a fórmula de cima e multiplicar pelo inverso da fórmula de baixo. Na verdade, é conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. O inverso do denominador fica assim, ó, d ao quadrado, tudo isso dividido por gzão vezes m1 vezes o m2.
Percebam que como aparece a distância ao quadrado, tanto no numerador como no numerador, eu posso simplificar e reescrever essa expressão sem esses tarecos que eu cortei. K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, tudo isso dividido por Gzão M1 vezes M2. Aqui eu tenho a fórmula pronta para calcular a razão que o problema tanto pediu para eu fazer. E essa razão vai ser determinada aqui embaixo, a força elétrica sobre a força gravitacional. Antes de eu sair por aí bloqueando, substituindo os dados que o problema me forneceu, vou melhorar o entendimento de cada um dos termos que estão aqui. O que é este K? K é a constante eletrostática. Essa é uma constante que depende do meio onde as cargas estão. Supostamente elas estão no vácuo e o valor da constante eletrostática no vácuo é de 9 vezes 10 na 9. Essa aqui é uma questão da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. E essa é uma questão em que, neste vestibular, tem-se por costume fornecer o valor da constante, dessa constante aqui. Então, para quem vai prestar vestibular para a UDESC, que é de onde essa questão foi tirada, você não precisa ter esse tipo de preocupação. Então quer dizer que eu não preciso saber o valor dessa constante? Não sei, depende do vestibular que você vai prestar. Tem vestibular que não dá formulário, tem vestibular que não dá valor de constante. Aqui, este é o valor da constante que neste vestibular, de onde essa questão saiu, da UDESC é fornecido o valor desse tipo de constante. O valor da carga elétrica de cada uma destas duas partículas é o mesmo, é 0 raiz quadrada de 0,67 vezes, deixa eu escrever direito isso aqui. A carga elétrica de cada uma dessas partículas, como elas são idênticas, é a mesma, vale raiz de 0,67 vezes 10 a menos 6, isso é o valor da primeira carga. O valor da segunda carga é o mesmo, 0,67 raiz vezes 10 na menos 6. E aí eu vou dividir pelo valor de G, que é uma constante chamada de constante da gravitação universal. Essa constante da gravitação universal, ela por ser uma constante e é universal, ela nunca muda. Ao contrário do valor de K, da constante eletrostática, que pode mudar dependendo do meio onde as cargas elétricas estão. Mas esse G nunca vai variar e ele vale aproximadamente 6,7 vezes 10 na menos 11. O valor da massa da primeira partícula é de 3 vezes 10 na menos 3. O valor da massa da segunda partícula também é de 3 vezes 10 na menos 3. Lá em cima eu vou mexer um pouquinho com os números que não são 10. Por exemplo, 9, raiz de 0,67 com raiz de 0,67. Lá em cima eu vou ter o 9, convenhamos, raiz quadrada de 0,67 por raiz de 0,67 vai dar o próprio 0,67. Agora eu vou fazer essa multiplicação de potências de mesma base. Eu vou conservar a base, que é o 10, e vou somar os expoentes. Pela mais absoluta falta de espaço, eu vou fazer tudo de uma vez só. Eu vou somar o 9 com menos 6 com menos 6. 9 com menos 6, 3. 3 com menos 6, menos 3. Isso aqui eu vou dividir pelo 6,7, não, 6,6. Deixa eu colocar aqui. 6,7 vezes 10 dá menos 11, vezes o 3 vezes o 3 dá 9. E aí eu vou repetir os dois 10 dá menos 3 que tinham no denominador, para que vocês possam perceber que eu posso simplificar este termo aqui de cima com esse termo aqui de baixo, este termo aqui de cima com este termo aqui de baixo. No numerador da fração,
sobrou apenas 0,67 e no denominador sobrou apenas o 6,7 vezes 10 na menos 11 vezes o 10 na menos 3, que é um 6,7. Lá em cima a gente vai ter 0,67. Isso tudo eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar a escrita desse 0,67, porque esse 0,67 na forma de notação fica 6,7 vezes 10 na menos 1. E aqui embaixo eu tenho 6,7. Agora eu vou fazer essa multiplicação de duas potências de mesma base. Eu novamente conservo a base e somo os expoentes. Menos 11 com menos 3, menos 14. Vocês estão vendo que eu tenho 6,7 em cima e 6,7 embaixo? Eu posso simplificar estes dois. Aí eu vou fazer uma engendração aqui, ó. E aí eu vou escrever. Isso aqui ficou extremamente engendrado. Vou fazer assim. Não melhorou muito, né? Mas enfim. Lembrando que eu estou determinando a razão entre a força elétrica e a força gravitacional existente entre essas duas partículas. Quando eu simplifico esses dois, o resultado é 1. E aí eu tenho que fazer essa divisão de potências de mesma base. Como é que a gente faz? A gente conserva a base, que é o 10, pega o expoente de cima, que é menos 1, e diminui do expoente de baixo, que é menos 14. E aí eu escrevo que a força elétrica dividida pela força gravitacional vai ser igual a 1 vezes 10 dá menos, com menos 14 vai dar mais 14. Menos 1 mais 14 vai dar 13. Esta é a razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Esse é um exercício bastante típico dentro desses que costumam cobrar álgebra dos estudantes. Determinar a razão entre duas coisas é algo bastante comum em exercícios de física. Lembrando que aqui, como eu estou determinando a razão entre duas forças, o resultado é adimensional, ou seja, não tem unidade, porque eu estou dividindo duas grandezas físicas idênticas. Força, só que uma é elétrica e a outra é gravitacional. Primeira observação. A primeira grande sacada do problema era você determinar o que é calcular a razão. Calcular a razão é dividir uma coisa pela outra. Desta divisão vai sair um número. Número esse que a gente teve interesse de determinar e que a gente percebeu que é de 1 vezes 10 a terceira. Segunda, não adianta nada você saber que o que o problema quer nessa questão é que você determine que número sai da divisão entre a força elétrica e a força gravitacional, se você não sabe, não lembra da fórmula para a força elétrica, não lembra da fórmula para a força gravitacional, porque você pode ter um formulário em mãos, mas o formulário nada vai te adiantar se você não está pelo menos um pouco familiarizado com as fórmulas. Aí você lembra, bom, força elétrica, a fórmula da força elétrica tinha um Q lá, tinha um K, aí você vai no formulário e vê que esta é a equação para a força elétrica, esta é a equação para a força gravitacional. Pô, ele deu essa distância para quê? Não sei se para confundir o estudante, mas várias são as questões que não dão dados desnecessários com o objetivo de sacanear o estudante, mas sim com o objetivo de saber se ele sabe filtrar quais são as informações realmente necessárias para se resolver esse tipo de problema ou não. É o que acontece muito na prova do Enem, onde são dadas aquelas famosas questões bem extensas, com vários números, e aí o estudante tem que saber quais desses números são realmente necessários para a resolução desse problema. Ok? Muito bem, então era isso.